Já estou. Entra ali. Paulinha. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Lili. Tudo bonzinho com vocês? Oi, Alda. Coisa boa ter você aqui conosco, viu? Tudo bonzinho com vocês? Massa. Coisa boa ter você aqui conosco, viu? Entrou. Oi, Lili. Gente, coisa boa. Mais uma quinta-feira, né? Que nós nos reunimos aqui virtualmente. É a IBC. Oi, Alda. É bom mesmo estar com a gente. A gente gosta, ama você demais. É muito bom a gente poder ser igreja independente de um prédio, independente de um local físico, né? E eu acho que essa pandemia fez algumas pessoas compreenderem isso e talvez outras tiveram muita dificuldade de compreender isso. Mas igreja é o corpo, né, do vivo, é o corpo composto por crentes salvos em Jesus Cristo e não um prédio. Né? O templo, ele era onde Deus estava antes de Jesus. Mas depois que Jesus Cristo ressuscitou, né, a igreja somos nós. Então independe daquele templo físico. Tá? Isso é muito bom. Eu vou orar e depois eu vou começar a devocional, certo? Então, oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite e por essa semana que está quase acabando. Te agradecer porque sabemos que o Senhor está com o seu cuidado sobre as nossas vidas, sobre esse mundo, sobre essa pandemia, sobre tudo que acontece. Nós cremos que o Senhor está no controle. Do seu trono, o Senhor se inclina, vê toda a terra e nada escapa ao seu cuidado, Senhor. E as coisas acontecem para os nossos olhos, para a nossa concepção, demoram, mas todas as coisas acontecem no teu tempo, e o teu tempo é perfeito, e a tua ação é perfeita, Senhor, e nós te louvamos por isso. Te agradecemos e pedimos que nessa noite a gente possa compreender mais uma vez o que a palavra de Deus é capaz de fazer na vida de quem crê e de quem a segue como regra de fé e prática. Em nome de Jesus, amém. Oi, Lucas. Então, nós temos, assim, passeado, né, por diversos textos, por diversos livros. Eu estou cogitando de estudar as pequenas cartas do Novo Testamento. Oi, Cris. As pequenas cartas do Novo Testamento. É interessante que eu aprendi uma coisa e que eu vou compartilhar com vocês. Para que a gente lembre, para que fique na nossa memória aquilo que a gente lê, e isso relacionado à Bíblia, a gente precisa ler no mínimo 12 vezes uma das cartas. Então eu já fiz isso com Filipenses, já fiz isso com a carta de Efésios, já fiz com uma que eu amo, que é a epístola de 1 João, né? A carta de 1 João, só são 5 capítulos, são poucos versículos, mas assim, de muitas verdades, principalmente para quem é novo convertido. É a primeira leitura. Oi, Sandra! É a primeira leitura que eu
se eu for discipular alguém, se eu for acompanhar alguém que é novo convertido, a que eu sugiro é 1 João e o Evangelho de João. Então, ler a Bíblia, gente, é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, a gente precisa aprender a nutrir na nossa vida, a gente precisa aprender a aprender, tá certo? Acho que próxima noite eu vou trazer, assim, mostrar para vocês alguns recursos que a gente pode utilizar para isso. E qualquer um de nós, não precisa ser um teólogo. Boa noite, Sandra. Não precisa ser teólogo, né? Não precisa ser um estudioso, mas precisa que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus e que você se coloque à disposição, né? Para que Deus faça isso, para que o Espírito Santo lhe inspire e lhe sopre, né? O Espírito Santo de Deus nos sopra, então que ele sopre em nós esse conhecimento que é necessário para a nossa vida, tá? E eu tenho, assim, trazido alguns textos relacionados aos Salmos. E hoje eu fui pensar assim, por que ler os Salmos, né? Os Salmos são uma coleção de poemas líricos. Eles englobam a poesia e a música, né? São textos que eram cantados pelos israelitas, né? Então, o Salmo, ele transmite emoção, tá? Através da música, certo? São 150 salmos. Eles foram escritos por grandes poetas de Israel e por líderes de adoração. Então, Davi escreveu salmos. Tem salmos que são do povo hebreu, ainda no Velho Testamento, ainda na época. Tem salmo de Moisés, né? São diversos salmos. Eles eram preparados e eram usados, certo? Na atividade pública, na adoração pública, tá? Então, eles faziam as coisas e, ao mesmo tempo, eles cantavam. Eles decoravam aqueles textos e eles cantavam isso, né? Até fazendo as suas atividades diárias. É interessante que, apesar de ser um texto poético, eles não contêm as rimas da forma que a gente conhece, onde palavras terminam com o mesmo som em versos diferentes, né? Eles não têm uma estrofe, não é um texto poético de como a gente conhece uma poesia. Mas eles têm padrões de pensamentos, tá? Que contém ideias, contém emoções, imagens diversas, tá? Então, à medida que você vai lendo, vai criando imagens na sua mente. Você imagina aquele cenário. E quando a gente lê Salmos, não deixa de ser verdade que a gente é impactado, certo? Que a gente fica muitas vezes emocionado, tá? Que a gente é provocado às vezes, que a gente é fortalecido, né? Que principalmente quando a gente está sofrendo, tem muitos salmos que ajudam quando a gente está num processo de sofrimento, num processo de depressão, tá? É muito, muito gostoso ler os salmos por conta disso. Eles falam assim muito profundamente ao coração da gente. Oi, Lúcia, boa noite. E hoje eu trouxe o Salmo número 4. É um salmo de Davi, né? É um salmo em que o título dele é Confiança em Deus na Angústia. E angústia é uma coisa que a gente tem passado por ela, né? Todos nós temos andado angustiados, aperreados, né? O coração apertado,
os pais enlouquecidos com as crianças dentro de casa, praticamente há 90 dias. E eu passei muito tempo em sala de aula. E quando os filhos saíam de férias, a mãe fazia: ai meu Deus do céu, vou ficar com esses meninos em casa, né? Ficavam loucas. Quando é que vai começar o ano? Quando é que vai começar as aulas de novo? Então imagine que agora eles não têm só 15 dias de recesso e um mês de férias, né? E os feriados que eles ficam em casa, mas há 90 dias eles estão dentro de casa. E é um momento muito difícil, porque quando a família não prioriza ter o seu filho, né, consigo, ficar junto, assistir um filme junto, tomar um lanche juntos, então isso realmente fica difícil. E principalmente num país como o nosso, onde a gente tem muitas famílias grandes dentro de casas pequenas, certo? Onde há um amontoado de coisas e de pessoas, né? Então, nesse período, muitas crianças, muitos adolescentes têm sido maltratadas, muitas mães têm sido espancadas e maltratadas. Então, esse é um tempo de angústia muito sério. Hoje eu estava conversando com o Deílio e eu disse para ele, tem noites em que, e às vezes momentos, ele fala muito da vida da janela. E eu abro a minha janela de manhã e olho assim o entorno todo. À noite, quando eu vou fechar a minha janela, eu também olho o entorno todo. E eu digo para Deus: Senhor, amanhã é um novo dia. Né? Quando eu acordo de manhã: Senhor, hoje é um novo dia. A gente tem visto assim, e o tempo tem corrido muito rápido. Né? É domingo e de repente já é quinta-feira de novo, amanhã já é sexta. Daqui a 2 dias essa semana termina. Mas é um tempo que tem sido um tempo angustiante pela condição que as pessoas estão enfrentando com esse isolamento, né, dentro de casa. Muito mais sério para quem fica completamente isolado porque contrai essa doença. Mas vamos ler o Salmo, tá? Então, Salmo 4. Eu acho que eu disse que era o Salmo 4 e passei esse tempo conversando, vocês já devem estar com as Bíblias. Então, vamos lá. São 8 versículos apenas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Glória a Deus por isso. Irai-vos e não pequeis. Né? Lá em Efésios está: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aqui ele diz: irai-vos e não pequeis, consultai, certo? No travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, de outras pessoas, né? Quando lhes há fartura de cereal e de vinho. É incrível como tem pessoas que se alegram quando tem todas as coisas, e quando não tem todas as coisas, elas simplesmente se entristecem. Né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esse versículo eu sei decorado. E muitas vezes eu recito ele antes de dormir, tá?
em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É verdade que eu já peguei no sono com mais facilidade, né? Porque hoje, às vezes eu demoro muito. Eu termino orando, eu termino cantando, às vezes eu termino ligando novamente a TV e fico ali passeando, procurando alguma coisa para ver, né? Eu tenho passado um tempo, depois que eu durmo a noite toda, mas eu tenho realmente demorado um pouco para dormir. Eu acho que isso está acontecendo com um monte de gente, tá? Mas eu tenho saudade do tempo em que eu não adormecia, eu capotava, porque depois de trabalhar o dia todo você cai assim, puf, e apaga, tá? Mas vamos detalhar aí esses versículos, né, que Davi escreveu no Salmo 4. Né? Então vamos lá. O Salmo diz que o título é Confiança em Deus na Angústia, certo? Então, trata da confiança que a gente deve ter em Deus, certo? Confiar em Deus é o que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida, fazer sempre, mais de uma vez, certo? Na nossa vida. Então, nós precisamos fazer isso. Confiar em Deus, assim, é como se você estivesse à beira de um abismo e você desse o passo e soubesse que não cairia, tá? Confiar em Deus é de olhos fechados, é crendo que Deus vai fazer, tá? Então, a gente precisa confiar em Deus sempre e mais ainda no tempo da angústia. O tempo da angústia, ele é mais necessário que a gente confie nele, tá? Então, verso 1, quando Davi diz, responde quando me clamas, né? E ele fala sobre misericórdia, né? Que na angústia Deus o tem aliviado e ele pede misericórdia. E pede que Deus ouça a sua oração, tá? Então, nós temos feito isso. Você tem feito isso, meu irmão? Você tem pedido a Deus por misericórdia? Você tem pedido a Deus que Ele ouça a sua oração? Peça a Deus, porque é muitas vezes de onde vamos ter resposta. Deus tem resposta para todas as coisas na nossa vida, certo? A gente precisa confiar nele, tá? Então, no verso, eu vou pular para o verso 3, porque o 3 é uma resposta para o verso 2, tá? Se temos opressores ou inimigos, claro que todos nós temos, né? Todos nós temos opressores, todos nós temos inimigos. Às vezes a gente tem opressores até dentro de nossa própria casa, dentro do nosso local de trabalho, né? Se temos, mas nós temos a certeza de que Deus faz a diferença entre o justo e o injusto, entre o justo e o ímpio, tá? Então, Deus responde às nossas orações. E Davi diz isso, o Senhor me ouve, ele diz. Ó homens, até quando? Ele está falando com quem tem oprimido. Mas no 3 ele diz, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Então Deus escuta e Deus responde ao piedoso, aquele que clama por ele, tá? Então, Deus responde às nossas orações. Ele nos ouve quando nós oramos. Isso não significa que quando eu oro a Deus, Deus não é uma varinha de condão, não é um estalo de dedo, né? Não é imediatismo. Muitas vezes, Deus vai demorar para responder a gente em alguma coisa que a gente está pedindo. Até porque Deus conhece os nossos próximos dias. E Ele vai nos dar aquilo que é bom para nós. E aquilo que nós vamos ter sabedoria em usar, em desfrutar. Às vezes a gente pede coisas que não são boas. Então a gente precisa ter discernimento nisso, tá? Então, no verso 4 ele diz assim, consultai e sossegai, né? Ele diz, ó,
Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro, certo? Isso tem a ver com você ir dormir, tá? Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Gente, a gente precisa entregar, assim, dizer assim, Senhor, esse problema eu estou passando para o Senhor. E sossegar o coração, tá? Isso é muito importante. O que Deus é e o que Deus faz para nós, tá? Sossegar o coração. Quanto mais angustiado nós ficarmos, mais difícil é administrar a angústia, mais difícil é administrar o desespero, né? A agonia, tá? Então, tranquilo, fica tranquilo, levanta o dia, pede, Senhor, esse é mais um dia, me ajuda nesse dia, terminou o dia, Senhor, muito obrigado, agora me ajuda a dormir seguro, sossega o meu coração, Senhor. No verso 5, ele quer dizer para nós, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Por que confiar no Senhor? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tá? Deus é o nosso dono. Ele toma conta de nós. Certo? Então a gente precisa confiar. Nós somos propriedade de Deus. Então a gente precisa ter confiança e a gente precisa ter certeza que realmente é do Senhor. Tá? Isso nos ajuda, gente, a aceitar, às vezes, até as coisas que são mais difíceis de aceitar. Tá? O verso 6 fala das pessoas que dizem assim, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Mas nós dizemos, Senhor, levanta o teu rosto sobre nós. Né? Então, a presença de Deus na nossa vida pode nos afastar do desespero, pode nos afastar da angústia, pode nos afastar do sofrimento, pode também nos ajudar a passar, certo? Pela angústia, pelo desespero, pelo sofrimento. O verso 7, tá? Ele diz que mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. A fé, ela se completa nas dificuldades, nas necessidades até de coisas básicas, certo? Um dia chama outro dia. Se num dia faltou, no outro dia vai derramar, tá? Vai sobejar, porque Deus é Deus, tá certo? Então, a nossa alegria, o nosso regozijo, né? Tem um texto que diz, regozijai-vos sempre, tá? Então, nossa alegria, nosso regozijo tem que ser, certo? Com base na comunhão com Deus. Se a gente está em comunhão com Deus e a gente tem alguma necessidade, mas o fato de pertencermos a Ele, o fato de confiarmos nele, nos sustenta, nos dá força. Tá? Isso depende, porque isso depende da nossa comunhão com Ele, tá? Então tenha comunhão sincera, diária, né? E eterna com Deus, sempre. O verso 8, como eu disse a vocês, eu quase sempre, durante muito tempo eu recitava esse verso todas as noites. Só Deus pode nos guardar, gente. Somente Deus pode nos guardar. Somente Deus pode nos proteger. Não é a segurança, não é a polícia, não é o governo, nada nos protege, certo? Nada nos guarda. Aquilo que nos guarda
que a gente pode confiar em Deus. Deus é a única pessoa que pode nos proteger e a gente pode confiar de olho fechado, integralmente no Senhor, tá? Então, aproveita o momento de dormir. Aproveita esse momento. Faça uma autoavaliação. Como foi o meu dia hoje? Tente rememorar. Eu sei que Lili já comentou isso comigo, que para ela dormir, ela faz uma memória do que passou durante o dia. Acho que foi Lili que comentou isso comigo, certo? Então, faz uma memória do teu dia. Como foi? Quais foram as coisas que foram boas? Se teve uma coisa que foi desagradável, autoavalie aquilo, se dependeu de você, se não dependeu de você. Se você precisa perdoar alguém, né? O verso 4 diz: irai-vos e não pequeis. Né? Às vezes a gente teve um entrave com alguém, tá certo? E ou ele ou nós terminamos às vezes nos ofendendo, tá? Mas se autoavalie e nunca esqueça, certo? As pessoas buscam paz interior, ouvindo música, né? Meditando, fazendo um mantra, tá certo? Muitas pessoas fazem isso, né? Música de relaxamento, aqueles palitinhos que bota para queimar, né? Defumador. Muitas pessoas usam muitas coisas, tá certo? Mas nós podemos sossegar no Senhor, tá certo? Então, Deus é a fonte de nossa paz interior. Quem tem paz interior incessantemente é aquele que tem paz com Deus. Aquele que confessou a Jesus como Senhor, como Salvador, certo? Aquele que tem paz e comunhão com seus irmãos. Incenso, Lili, isso aí. Certo? Aquele que tem paz e comunhão com seus irmãos e com Deus. Certo? Então, nunca esqueçam disso, tá? Para você ter confiança na angústia, confiança em Deus, Ele é que é o maior significado de paz interior no coração humano. Porque só Deus pode nos dar isso. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar isso, certo? Só o Senhor Jesus pode nos dar isso. Tá bom? Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, por essa palavra, pelo domínio, Senhor, aos poucos da tecnologia. Eu te louvo pela vida de Lucas, de Bel, que no início dessa devocional que me ajudaram, que me orientaram, porque eu sou baby boomer, sou lá de longe, né? Eu sou dos boomers, década de 50, e eles são agora, né? Então eu sou um estrangeiro, eles são os nativos, nasceram nessa época. Eu agradeço pela vida deles, quero agradecer pela vida de nosso pastor, pela vida das nossas lideranças, pela vida de cada um dos nossos irmãos, e te louvar pela tua presença em nossas vidas, porque um dia o Senhor bateu a porta do nosso coração e nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Então, nos dá a paz interior que vem do teu Espírito Santo, Senhor, e nos dá confiança para passar na prova dessa pandemia, dessa doença, até que tenhamos uma vacina. Em nome de Jesus, nos dá uma noite de descanso e nos guarda, Senhor, cada um nos seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Uma boa noite, tá? Que Deus abençoe vocês. Que Deus me abençoe também, certo? E continuamos juntos, mesmo sem estar nos vendo pessoa a pessoa, né? Vamos aqui
Cumprimento é de cotovelo, é de calcanhar, é de pé, né? O abraço ainda não está disponível, tá certo? Mas fiquem na paz, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? É porque é pequenininho, Lili, mas quinta-feira a gente tá de volta. Boa noite, Ivone. Boa noite para todos vocês. Deus abençoe, tá?